Agora em Brasília, no plano piloto, Ministério Apostólico de volta à palavra. Pois assim diz o profeta Amós: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. O Ministério Apostólico de volta à palavra, empenhado na edificação do corpo de Cristo, oferece a todos os filhos de Deus a Escola Bíblica Dominical de volta à palavra. Agora, no plano piloto, todos os domingos, às 9 horas da manhã, o Bispo Alexandre Rodrigues, profeta e mestre das Escrituras, aborda temas de extrema importância para estes últimos dias. Você não pode perder. Você que ama a palavra de Deus e deseja conhecê-la com maior profundidade, venha à Escola Bíblica Dominical de volta à palavra. Todos os domingos às 9 horas da manhã. Anote o endereço: Conic, Edifício Boulevard, sobre loja, ao lado da rodoviária. O Ministério Apostólico de Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com o Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. Quando Deus mandou construir um templo, Ele falou assim para Moisés, capítulo 25, versículo 8 de Êxodo: para que eu possa habitar no meio do povo. Deus queria estar aqui na terra e o povo em volta dele. Ele quer habitar no meio do povo. Está claro? Êxodo 25, 8. Mas Deus não poderia simplesmente vir e ficar ali, na sua glória excelsa, na sua majestade. Então, como vivia-se até então em um tempo rudimentar, um tempo das coisas rudimentares, o tempo dos primeiros começos, em que o homem não estava amadurecido ainda para se encontrar e se deparar com a realidade a vir, ou por vir. Então Deus falou assim: construa um tabernáculo, porque eu quero estar dentro desse tabernáculo, um tabernáculo que me envolva, que me cubra, e assim eu poderei estar no meio de vocês, sem que a minha glória ofuscasse a vocês, ou destruísse a vocês. Então o tabernáculo de Moisés, ou que seja o templo de Salomão, aquela casa, e o próprio Salomão reconhece, quando ele vai então consagrar aquele lugar, ele vai oferecê-lo a Deus, ele declara: Senhor, sabemos que nenhuma casa feita pelas mãos dos homens pode contê-lo. Ele sabia disso, mas Deus mandou fazer. Então por que Deus mandou fazer? Porque as coisas rudimentares, ou as sombras e figuras, aquilo que representa o real, sempre deve vir primeiro. Aquele templo não era o lugar de habitação de Deus no sentido eterno. Ali sim, aquele templo era um lugar de habitação de Deus temporal, por um breve tempo. A Shekinah de Deus estaria lá. E por não se entender isso, muitas vezes canta-se pedindo essa glória Shekinah de Deus. Por quê? Porque a mente destes adoradores do tempo presente ainda é uma mente rudimentar, ainda é uma mente veterotestamentária, ainda é uma mente que está presa aos rudimentos da lei. Quando falamos de lei, cuidado, não a interprete como sendo os preceitos, mas conforme está em Hebreus capítulo 10, versículo 1,
entenda-se a lei como sendo o conjunto de coisas que Deus deu a Israel, representando aquilo que haveria de vir. A lei tem sido sombra das coisas que haveriam de vir. Hebreus 10:1 diz que a lei não tem a substância real das coisas, não tem a essência, não tem o primordial. Vocês entendem isso? Entendem isso? Não pense na lei como os 10 mandamentos. A lei, ela é muito maior que os 10 mandamentos. A lei, nesse sentido, é o templo, são as ofertas do templo, as festas do templo, os preceitos do templo, tudo que envolve a vida religiosa de Israel, ali representada, ou representadas por sombras e figuras. Ali tinha o altar de holocausto? Tinha. Era real? Não, representava algo por vir. Tinha a bacia de bronze, representava algo por vir. O candelabro, a mesa dos pães, o altar de incenso, a arca, os querubins ali unidos ao propiciatório, a vara de Arão, a urna com o maná, as tábuas da lei, a pele de cabra e animais marinhos, tintas de vermelho que cobria o tabernáculo, o reposteiro, o véu, os 2 véus, as colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro, os pregos de bronze que fixavam as cortinas, tudo aquilo eram apenas representação de uma realidade que viria. Os sacerdotes com a sua mitra, a placa da testa escrito santidade ao Senhor, o peitoral, as 2 pedras sobre os ombros, urim e tumim, o éfode, a estola, o cinturão, as sandálias, o calção de linho por debaixo das saias, tudo aquilo ali era uma representação de uma realidade. Quando se levava ali diante de Deus um bolo feito de farinha, fina flor de farinha, de trigo, às vezes de cevada, sem fermento ou com fermento, depende da ocasião. Na festa do Pentecostes, ofereciam-se 2 pães com fermento. As demais ocasiões, sem fermento. O animal, cordeiro, macho, de 1 ano sem defeito. Ou a vaca vermelha, a novilha vermelha. O incenso, o incensário, o ritual, os movimentos. A oferta alçada. O que é a oferta alçada? Era uma oferta que se erguia diante de Deus, num gesto, num movimento, representando o Cristo ressuscitado em sua ascensão. Mas estão pedindo dinheiro, dizendo que esse dinheiro é a tua oferta alçada. Não dá. Não dá. Todo esse sistema de coisas físicas e materiais eram, na verdade, a lei. Era um sistema religioso de sombras e figuras que aguardava um tempo para desaparecer. Aí, se nós lermos, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 3, versículos 6 a 11, nós vamos verificar que Paulo, ele diz o seguinte, que havia 2 alianças, uma primeira e agora a segunda. E ele começa a dizer o seguinte, que a primeira aliança, que tinha todo esse sistema de coisas que acabamos de enumerar, era uma aliança que tinha uma glória. Aí ele diz em seguida, mas quão maior glória não é a nova aliança, porque a primeira era da letra, a segunda é do Espírito, porque a primeira é ministério de morte, a segunda é ministério de vida, porque a primeira era passageira, a segunda é eterna. Ele diz, a luz da primeira se apagava, mas a luz, a glória da segunda aliança, essa glória é eterna.
Então ele compara essas alianças como quem nos convida a considerar o que vale. Ah, pastor, mas isso não seria um desprezo ao sistema levítico do Antigo Testamento? Não, não é nenhum desprezo, porque foi o próprio Deus quem determinou que ele haveria de acabar um dia. E aí o livro de Hebreus está cheio de exemplos e de textos que comprovam que a velha aliança passou. Então, quando a mulher pergunta pelo lugar de adoração, onde eu devo adorar, naquele templo ou naquele outro, ela está dizendo: Senhor, em qual sistema eu devo estar inserida para te adorar? Porque o templo envolve lugar, espaço, e envolve ritos, envolve adoração ritualística, ofertas, cerimônias. Não envolve ou não? Então Jesus fala: não. Olha, mulher, se você quer ser uma adoradora verdadeira, você precisa entender que tanto o espaço geográfico e físico do templo está passando. Não mais se procura um lugar físico. Não é o lugar físico que constitui a adoração. E não são os ritos exteriores que constituem a essência da adoração. Não basta colocar uma mitra, uma túnica, um éfode, urim, tumim, calção de linho, as sandálias. Não basta imolar o cordeiro, trazer para o altar, colocar o sangue na base do altar, pegar um pouco do sangue e ir levando até entrar no Santo dos Santos, colocar sobre os chifres da arca. Isso de nada mais serve. Essas coisas, elas tendem a alcançar uma realidade em Cristo. Vem a hora, disse Jesus. Quando ele fala vem a hora, ele quer dizer: olha, todos do passado deveriam ter os seus olhos voltados para um tempo determinado em que essas coisas haveriam de passar. E o Pai aturou ainda essa adoração nesse templo, com esses ritos, como sombras, porque tem que chegar o tempo de maturidade. Paulo diz essa maturidade em Gálatas capítulo 4, a maturidade de todas as coisas, para que o Filho de Deus pudesse vir e instaurar, e inaugurar a verdadeira casa e o verdadeiro templo, com a verdadeira adoração. Então, vem a hora, e a grande revelação é: e esta hora já chegou. Queridos, há 2000 anos nos é dito que a hora já chegou, e o relógio de muitos e o calendário de muitos estão atrasados, porque continuam antes de Cristo. Porque se vê hoje em dia uma vida cristã evangélica totalmente nas bases da antiga aliança. Quando não se guarda o sábado como dia, guarda-se festas. Hoje em dia os cristãos estão indo para Israel e voltam de lá com um quepá na cabeça, com a bandeira de Israel nas costas, com os candelabros sobre os púlpitos, e chamando o povo para irem para Israel comemorar a festa das cabanas. E estão tocando o chofar. Qual o sentido? É porque lá no povo de Israel tinha uma unção quando tocava o chofar. A hora já chegou. Diga para o teu irmão: acorda! A hora já chegou de sairmos dos rudimentos, das sombras. Quando Jesus falou vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. O espírito aqui assume o lugar do templo, o que significa que a adoração não acontece somente no momento de louvor.
A adoração não acontece somente quando se prega a palavra. A adoração acontece num templo vivo. Num templo vivo. E aí nós vamos encontrar, entenda um pouquinho comigo, o capítulo 1 de João. João diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, no princípio. Aí ele começa a dizer que todas as coisas foram feitas por intermédio do Verbo, que é Deus. E sem ele nada do que foi feito se fez. E a vida estava nele. E esta vida era a luz dos homens. Olha como ele vai descrevendo isso. No versículo 6 ou 7, nessa mediação por aí, ele diz: houve um homem chamado João. Aí ele faz questão de esclarecer: ele não era luz, mas ele veio para dar testemunho da luz. Não é isso? Quem é este verbo de que João diz aqui? Aí diz no versículo 14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra habitou vem de uma palavra grega que traduzida literalmente seria tabernaculou entre nós. E por que é dito que o verbo se fez carne e tabernaculou? Ou seja, o verbo que é Deus, que é Espírito, ao vir habitar entre os homens, ele veio no tabernáculo. E que tabernáculo é este? O corpo que fora gerado no ventre de Maria. E portanto, quando Deus disse em Êxodo 25, versículo 8: e me fareis um tabernáculo, para que eu possa habitar no meio de vós, aquele tabernáculo era sombra e figura, e apontava para o verdadeiro tabernáculo, que era o Deus na sua encarnação, na sua humanidade. O corpo era, portanto, naquela situação, o tabernáculo. Se lá em Êxodo 25 fora feito um templo, inaugurado no capítulo 40 de Êxodo, e é dito que a glória de Deus encheu aquele templo, se Deus da sua glória estava oculto naquele tabernáculo, e todos que andavam ali e que viam aquele tabernáculo poderiam falar assim: olha, mas veja esse tabernáculo, ele era muito feio, porque ele era uma cobertura de peles de animais marinhos e de pelos de cabra, tintos de vermelho, peles emendadas e costuradas, por fora empoeirado pela poeira do deserto. Ah, queridos, mas quantos podiam entrar naquele tabernáculo? O povo não podia entrar. Não se podia medir a dimensão da beleza daquele santuário interiormente. Sacerdotes entravam diariamente no lugar santo, e só o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano. E por dentro daquele tabernáculo, que por fora era feio, havia a beleza do linho branco, retorcido, bordado. As peças, tanto da estrutura do tabernáculo quanto dos móveis do tabernáculo, eram de madeira fina, madeira de acácia, revestido de ouro. Era belo. E adentrando para o mais profundo do tabernáculo, para além do véu, estava no Santo dos Santos a Shekinah, a glória de Deus, enchia aquele lugar. Deus estava ali, mas de fora não se podia perceber isso. Vocês entendem?
Por fora era um circo. Eles são circenses, carregando essa. Aí eles falassem assim: olha, não, aqui é a casa de Deus. O povo ia zombar e rir a vida inteira. Esse povo é maluco. Mas qual Deus está falando? Nessa casa aí de pele de animais. É o Deus que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles contém. Deixa de brincadeira. Vocês devem estar brincando. Não é verdade? Até que um dia o Eterno, o Emanuel, ele veio. E como ele veio? Que corpo ele assumiu? O Deus em sua glória, como diz em João 1,18, o Deus primogênito, que estava no seio do Pai, no âmago, na essência mais pura do Pai, ele veio. E ele se revestiu de um corpo tão desprezível e tão vil quanto a aparência daquelas lonas e tendas do tabernáculo. E agora ele andava entre os homens. O Nazareno, de quem é dito em Isaías 53, sem aparência, sem formosura, sem beleza alguma que nos chamasse a atenção. Os homens o viam e maneavam a cabeça. Até o considerávamos como maldito de Deus. Achávamos que ele deveria ter cometido muitos pecados, a tal ponto de ser desprovido de qualquer beleza, de qualquer recurso, como uma raiz de uma terra seca, desprezível. Como o tabernáculo era desprezível, mas no interior daquele homem estava a glória excelsa de Deus. Andando entre os homens, tabernaculando entre os homens, tocando os homens. Pedro, Tiago, João, Natanael, Filipe e alguns mais, a princípio não podia ver a glória, mas eles desconfiavam de algo. Olhavam e viam nele algo que não se podia explicar, algo tão forte. E quando esse Nazareno, cuja glória divina estava nele, passou ali no mar de Tiberíades, eles estavam pescando e ele falou assim: vocês aí, pois não, larga essas redes aí, larga esse barco aí e segue-me. Ai, que coisa boa no coração. Mas esse homem não tem nada, não é ninguém. Eu não sei. Eu sei que o falar dele me constrange, que o seu amor me constrange, e alguma coisa que eu não sei explicar ainda me atrai para segui-lo. João escreveu: o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Ele diz: cheio de graça, e olha a expressão, e de verdade. O verdadeiro adorador adorará o Pai em espírito e em... Essa verdade estava nele. Mas que verdade é essa? É que agora nele tudo que outrora dizia a respeito a uma realidade por vir, encontra-se nele. Ele é o tabernáculo, ele é o templo, ele é o cordeiro que se oferece no templo, ele é o sacerdote que executa o sacrifício, ele é a oferta, ele é o descanso, ele é todas as coisas, ele é a realidade. Não precisa mais ir a Jerusalém, não precisa ir mais nas festas dos judeus, não precisa mais de altar, de mesa,
de candelabro, de arca, porque Ele é. Jesus é a realidade de todas as coisas. Ele é o templo e o lugar, o espaço. Nele nós temos tudo quanto precisamos. Mas essa verdade, ela está numa esfera do Espírito. E talvez se torne um pouco abstrato ainda para nós. Mas sabe por que ainda falta olhos para enxergar e mãos para tocar essa realidade? Primeira resposta é porque falta maturidade ainda em nós. E essa maturidade não é porque nós não crescemos pelo tempo, mas é porque talvez nós não tenhamos crescido pela negligência. Está em Hebreus capítulo 5. No tempo em que deveríeis ser mestres, sois ainda carentes de alguém que vos ensine de novo. Vocês entendem isso? Busque por uma espiritualidade verdadeira. Queridos, eu não sei, mas isso é tão grande, não tem palavras para falar para os irmãos. Quando por ocasião Jesus purificou o templo, ele foi questionado com respeito a que autoridade, ou com que autoridade ele fazia aquilo. Ele diz o seguinte: olha, destruam esse templo, e em 3 dias eu o reconstruirei. Aí pronto, aí foi uma zombaria só. Como pode, se em 46 anos foi esse templo edificado, tu em 3 dias o levantarás? Aí João deixa muito claro: ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Sabe o que isso significa? Abra sua Bíblia em Isaías 66. Vejam o que Deus nos diz neste capítulo 66, versículo 1 em diante. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Veja a dimensão desse Deus. Ele é pequeno ou é grande? O céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Aí ele nos joga uma pergunta: que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Que casa você, meu querido, vai edificar para o Senhor? Antes de você começar essa edificação, lembre-se de sua dimensão. O céu é o meu trono, é onde eu me assento, e os meus pés estão no estrado da terra. A terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós? Aí nós vemos toda a recordação do que o Novo Testamento diz, uma vez por Estevão, depois por Paulo: Deus não habita em casas ou em santuários feitos por mãos humanas. Foi por essa verdade que Estevão foi apedrejado, porque ele desafiava com isso os judeus, dizendo que Deus não habitava mais aquele templo deles antigo, porque desde quando o Verbo se fez carne, que agora Deus habitava o santuário do seu corpo. O Ministério Apostólico de Volta à Palavra, empenhado na edificação do corpo de Cristo, oferece a todos os filhos de Deus a Escola Bíblica Dominical de Volta à Palavra. Agora, no plano piloto, todos os domingos, às 9 horas da manhã, o Bispo Alexandre Rodrigues, profeta e mestre das Escrituras, aborda temas de extrema importância para esses últimos dias. Você não pode perder. Todos os domingos às 9 horas da manhã. Anote o endereço: Conic, Edifício Boulevard, sobre loja, ao lado da rodoviária.